Quem não achou diz escola bíblica. Ezequiel 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir à mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, ou 500 côvados em algumas traduções. Mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, e serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. O pastor já orou por mim, mas eu queria orar de novo. Então feche seus olhos, por favor. Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Ela é viva e verdadeira. Ela nos edifica. Senhor, que tudo que for falado aqui seja algo direto do trono, Pai. Que impacte nossos corações, que faça com que a gente saia daqui um pouco mais parecido com o Senhor. Por favor, Jesus, derruba hoje nessa noite, derrama sobre nós tudo aquilo que o Senhor separou para hoje. Que eu não venha ser empecilho do teu agir nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei nesse texto, a primeira coisa que o Senhor me falou é: você está na margem. E a margem é o lugar de onde a multidão fica. E eu fiquei pensando, porque eu sempre oro para o Senhor e falo: Jesus, traz alguma coisa, porque eu preciso melhorar, eu preciso ser um pouquinho mais parecido com o Senhor, dia após dia. Porque se a gente não se derramar aos pés do Senhor, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue conhecê-lo na essência. Então o Senhor martelou no meu coração dizendo: cara, você está na margem, e aí é lugar da multidão. Você já teve aí um dia, não precisa ficar para sempre, porque não é isso que eu tenho para você. Então ele me fez pensar entre um comparativo entre multidão e discípulo. O que é ser multidão e o que é ser discípulo? E o discípulo, ele mergulha nas águas. Ele mergulha nas águas profundas. Então, eu ficava pensando, quando eu ia para dentro do mar, a água vinha, batia no joelho, eu pensava: ainda dá para ir mais um pouquinho. Eu ia, passava a parte das ondas e a água já ficava na cintura. Eu falava: acho que dá para ir mais um pouco. Mas quando a água batia no meu peito, se eu andasse mais um pouco, eu perdia o controle, porque propriamente eu não sabia nadar. Mas o discípulo, ele mergulha. O discípulo, ele entrega o controle da vida dele nas mãos de Jesus, porque é ele que pode fazer as coisas. A gente não consegue fazer nada com a nossa própria vontade. Então, o que me fez pensar é que, na maioria das vezes, a multidão quer ficar fora da água, porque a gente não quer entregar o nosso controle da nossa vida. A gente quer dominar, a gente quer escolher para onde a gente vai, o que a gente faz, como a gente faz. E às vezes a gente quer servir ao Senhor da maneira que nos cabe, mas não é assim que Ele nos chama. Em João 5,30, Ele diz: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E em Mateus 12,50, Jesus diz que: pois quem faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Então, tem 5 características de discípulo e multidão. Ambos
acompanham Jesus. Ambos estão constantemente acompanhando. Porém, a multidão, nós quando estamos no lugar de multidão, a gente supõe quem Jesus é. A gente imagina algo. A gente condiciona as coisas que Jesus faz. E o discípulo não. O discípulo sabe e conhece. Ele ouve a voz. Ele entende o que ele precisa fazer. Então, nem sempre a gente vai estar vendo Jesus e vai estar seguindo ele. Às vezes a gente vai estar observando. Dá um exemplo do culto. A gente pode vir no culto e ainda assim a gente só ser convencido de que Cristo é bom. Porque o Senhor, pela sua misericórdia, Ele concede às vezes alguns desejos do nosso coração. E a gente entende na nossa mente rasa de que Jesus está caminhando conosco. Então, admirar Jesus não significa que a gente seja discípulo. O que poderia ser admirar Jesus, mas não ser discípulo? No texto de Mateus 16, do 13 ao 17, Jesus está pregando para o pessoal. E aí ele vira para os discípulos e pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Quem a multidão está dizendo que eu sou? E aí alguns dos discípulos vão dizendo: uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João, o Batista. Então ele vira para Pedro e fala: mas e tu? Quem diz que eu sou? E aí Pedro, tendo uma revelação do céu, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o discípulo, ele tem a revelação de quem Cristo é, dia após dia. A multidão supõe. A gente faz suposições de quem Cristo é. Isso não é correto. A gente só admira Ele pelo que Ele faz. O que torna Cristo ser conveniente para nós. Então, quando a gente pede algo e Cristo nos abençoa, tá ok, tá legal. A partir do momento que você pede algo e Ele diz não, você larga Ele como se fosse um brinquedo e fala: valeu, não preciso mais. E aí a gente passa a querer fazer as coisas com a força do nosso braço. Então o discípulo, ele entende que ele tem um propósito. Então, o propósito é nada mais do que gerar frutos. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, a multidão, para vocês verem como é algo conveniente. Em Mateus 21, o texto fala sobre o momento em que Jesus vai entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. E a multidão começa a estender os seus panos, os seus mantos, para que ele passasse. E clama: Hosana, Hosana nas alturas. Esse ato significava para a multidão honra, rendição, reconhecimento de realeza e esperança messiânica. Ainda que muitos não compreendessem plenamente o tipo de rei que Jesus era, eles estavam fazendo, mas por conveniência. Como assim, Duan? Está dizendo que eles honravam, rendiam, reconheciam a esperança, mas não tinham a ideia. Não, eles não tinham a ideia de que tipo de reino Jesus veio para estabelecer. Eles esperavam um rei que fosse derrotar Roma, um rei que fosse vir com um exército, lutar contra Roma, talvez vingar o povo, né? E por não compreender esse tipo de reino, foi a mesma multidão que clamou Hosana. Um pouquinho mais à frente, lá em Mateus 27, é a multidão que pede para soltar Barrabás. Porque era conveniente para eles. A partir do momento que eles entenderam que o Messias que eles esperavam foi preso e não fez nada para se libertar e não fez nada para combater Roma terrenamente, não convia mais para eles, não era mais conveniente. Então eles abandonaram e escolheram libertar Barrabás. Então, o discípulo, ele fundamenta a sua verdade na palavra. Nós precisamos caminhar sobre a palavra. Tudo que nós formos tomar como decisão, nós precisamos estar à luz da palavra. Porque é isso que o discípulo faz, ele conhece o mestre. E sempre que há confronto, é onde a gente consegue diferenciar o que é discípulo de multidão. Então, se eu chegar numa conversa com o Kaique, por exemplo, nós como irmãos, e ele precisar me confrontar e eu não aceitar, a minha ação está sendo como de uma pessoa da multidão. Por muito tempo, eu fui assim. E a minha oração para o Senhor é que eu saia desse lugar de multidão e que eu avance para um lugar como discípulo. Ser parecido com Cristo. Ter relacionamento com Ele. Eu lembro que o tio Ju ministrou uma vez sobre o jardim estar disponível. Não tem como a gente ser discípulo se a gente não tiver relacionamento. No princípio,
E até hoje, a criação da humanidade, Deus nos criou para ter relacionamento com Ele, para conhecer, para estar próximo dEle. Só que o que a gente faz? A gente corre para Ele quando o calo aperta. A gente corre para Ele quando a nossa força já não cabe mais. Então, a gente precisa elevar o nosso nível. A gente precisa entender que se a gente não conhecer Ele um pouquinho mais, dia após dia, a gente não chega a lugar nenhum. A gente vai continuar como a multidão, observando de longe, vendo os feitos dele, olhando para o irmão e vendo o irmão viver milagre, às vezes vendo o irmão ser abençoado, ver o nosso colega do lado tá passando por uma dificuldade e o Senhor tirar ele daquele lugar. A gente vai ficar testemunhando o que o Senhor faz através da vida do outro. E quando a gente eleva o nível, nós passamos a viver isso. Eu sei que alguns me conheceram aqui quando eu cheguei nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, eu passei um tempo da minha vida com pavor de igreja, porque eu era como uma multidão, e eu ainda sou. Eu olho para Jesus às vezes e, de certa forma, eu sigo Ele por aquilo que Ele pode me oferecer. E quando eu reconheço isso, eu me arrependo e eu preciso orar e entregar o meu coração para Ele. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha algumas feridas abertas, eu tinha algumas pré-definições de quem Jesus podia ser. Eu ficava pensando exatamente como a multidão que clamou, Osana: como assim Jesus vai deixar esse cara fazer o que fez comigo, com a minha família, e não vai me vingar? E não vai deixar eu dar uma de Pedro e arrancar a orelha dessa pessoa? E o não de Jesus me ofendia. Eu ficava pensando: poxa, mas ele fez tudo isso. Só que um dia, no retiro, eu tive um encontro com ele. E naquele encontro ele me fez entender o que é mergulhar nas águas profundas, o que é perder o controle. Entender que o maior lugar que nós podemos chegar no reino de Deus é servo, é servindo. Então, quando a gente eleva o nosso nível de caminhada com Cristo, né, a gente consegue fazer a separação daqueles que vão continuar seguindo, daqueles que vão desanimar numa primeira barreira. No mesmo capítulo de João 6, no versículo 68, depois de ele ministrar e pregar, algumas pessoas se ofendem e vão embora. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: e aí, vocês não vão também? O que vocês vão fazer? E de novo Pedro, né, fala para ele: Jesus, para onde que a gente vai se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando eu tive um encontro com Cristo, eu falo que eu fui batizado, eu me batizei com 18 anos, tenho praticamente 13 anos de batismo, estava fazendo as contas aqui. Mas que eu tive um coração convertido, vai fazer uns 3, 4 anos, que é o período que eu estou na ação. Que foi quando de fato as escamas caíram e eu passei a entender o que é de fato viver o Evangelho. Quando eu quis matar o meu ego, tirar o Jesus que me é convencional, que me agrada nas horas que eu quero, e coloquei Jesus no lugar do trono dele de verdade, no controle da vida. Engraçado, eu fiz isso e eu casei. Só casei. E eu sempre digo que Jesus foi muito bondoso comigo, porque a minha esposa é incrível. Ela é uma bênção na minha vida. E através dela foi que Jesus começou a mudar e moldar o meu caráter, a minha prontidão a servir, o meu entendimento sobre mexer no nosso bolso. Quando a gente começa a virar discípulo, o Senhor mexe em tudo. Então, quando Pedro responde que não tem para onde ir, porque só Cristo tem a palavra de vida eterna, é aí que nós precisamos entender que nós só podemos retornar para Ele. E quando nós temos Cristo, nós temos tudo. O nosso pensamento de multidão passa a dizer: não, você precisa de um carro melhor, você precisa de um celular do ano, você precisa de uma casa mais confortável. Algum tempo atrás também o pastor ministrou sobre nós buscarmos algo e quando nós conquistamos, nós não estamos mais satisfeitos. Gente, eu vivo isso no meu dia a dia, dentro da minha família.
né? Com os parentes, conquista algo e fala, nossa, conquistei aquilo que eu queria. Dá um mês, você vai conversar com a pessoa, e aí, como é que tá? Né? Carro, comprou o carro que queria, e aí, como é que tá? Ah, cara, tá legal, mas eu já quero, acho que eu quero um mais potente. Já estou pensando em trocar. E a multidão, isso é pensamento de multidão, porque a multidão sempre pensa em sugar algo de Jesus. A multidão só estava caminhando com Cristo enquanto ele tinha algo para oferecer. Enquanto eles viam que Cristo só tinha algo para oferecer. Já os discípulos estavam preocupados em contribuir. Jesus passava o tempo todo das suas ministrações mostrando para os discípulos que o objetivo deles era servir. Enquanto Jesus tinha algo para entregar, a multidão estava lá. E nós não podemos caminhar com Cristo por aquilo que Ele pode nos oferecer. Mesmo que isso custe tudo. Sempre que eu tocar nesse assunto sobre custar tudo, eu vou lembrar do momento em que nós passamos com o Caim. Não tem como. O pastor e a pastora passaram por um problema de saúde com o Caio. E eu lembro que estava eu e a princesa, a gente tinha acabado de almoçar. E o Caio estava na UTI. A igreja estava levantando um clamor de oração para que o Senhor curasse ele. E eu virei para a princesa e falei assim, eu vou entender perfeitamente se o pastor deixar a palavra hoje, não vier ministrar e for ficar com o filho dele, e passar a oportunidade para alguém, de repente pedir para o Du ou para o Tio Ju. Mas conhecendo o pastor que eu tenho, ele vai estar aqui. E no domingo com o Caio lá na UTI, o pastor estava aqui ministrando a palavra. E isso é um pensamento de discípulo, entender que custa tudo. Ah, você está dizendo que a gente precisa então desdenhar das nossas coisas? Não, muito pelo contrário. É ter uma convicção, nós precisamos ter uma convicção no nosso coração, de que o Senhor sempre vai agir. E sempre a ação dele vai ser pensando no nosso bem. Às vezes a gente não entende. Imagine Jó, o tempo todo, bem sucedido, com a família ok, fiel ao Senhor. O diabo chegou e falou assim para Deus, ei, deixa eu tocar naquele cara lá. Tenho certeza que se eu tirar o dinheiro dele, ele vai te negar. Só que Jó tinha uma convicção. Quando eu olho para Jó e falo, poxa, então temos que suportar tudo e tal. Eu não olho para Jó como ele suportar os problemas que ele teve. Eu olho para Jó como um cara que tinha uma convicção. Uma convicção de que Deus agia no favor dele. E custou tudo. Custou tudo. Os amigos, a família, o dinheiro, o gado. Custou quase a vida dele. Mas ele era um cara que estava disposto. Teve os momentos de murmuração dele. Teve sim. Às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, Jó não murmurou. Ele deu uma reclamadinha. Né? Teve um momento humano ali também, né? A gente precisava. Então, quando a gente diz que custa tudo, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. E perceber se às vezes a gente já está mergulhando na água, a hora que a gente chega perto de perder o controle, a gente olha, opa, vou voltar para a beira. Vou voltar para a beirada. Porque se eu for lá e perder o controle, de fato, tudo vai perder o controle, vai sair da minha mão. A gente tem esse costume, nós temos esse costume de precisar olhar como um panorama geral e ter o controle disso. Então, às vezes eu vejo pelo meu filho, ele está aqui, de repente ele sumiu, eu falo, cadê meu filho? E aí eu olho para ele está lá brincando, eu falo, ufa, tá, ainda assim, está no meu alcance, está no meu controle. E se a gente inverter esse papel? Quando um pai olha para um filho e vê na visão, é o que Cristo faz conosco. Ele está querendo dizer para você assim, ei, pode ir que eu estou de olho. Eu estou no controle. Então, quando a gente entrega o controle para o Senhor e passa a ser discípulo, a gente está dizendo para Ele, eu quero fazer parte da tua história. Há alguns meses que além de eu pedir para que o Senhor me corrigisse em algo, a minha oração é para Ele, Jesus, eu não quero mais só ficar de telespectador. Acho que o Cantarino orou sobre isso uma vez na conferência e eu falei, cara, eu preciso disso. Eu preciso entender que para eu ganhar a minha vida, eu preciso perder ela. A multidão fica querendo conquistar.
Quando o discípulo entende que a conquista maior é passar a vida eterna com Cristo, tanto faz o que acontece. A gente perde a nossa vida. Quantos de nós não escutamos às vezes dos nossos familiares que não estão aqui conosco? Ah, mas só vive na igreja, só vive nas coisas da igreja. Não tem mais tempo pra gente. A minha mãe é campeã nisso. Ela fala, poxa, você tem que ter uma folguinha. E eu falo, mãe, não é sobre folga. Quando a gente entende que perder a nossa vida é gastar a nossa vida aos pés de Cristo, tudo se torna mais leve, tudo fica mais fácil. Nós cantamos aqui. Nós cantamos que a nossa promessa é gastar a nossa vida aos pés de Cristo. Nós cantamos que tudo que nós temos é Ele. Então nós precisamos viver isso. Porque quando um discípulo entende o que é isso, a gente abandona o egocentrismo, abandona o nosso ego, mata o nosso eu, e a gente oferta tudo que nós temos ao Senhor. Pode ser dinheiro, pode ser nossa vida, pode ser nossa roupa, pode ser nossa despensa, o nosso serviço. Outra coisa que está no DNA do discípulo é fazer discípulo. O discípulo ama a igreja, a comunidade. A multidão só suga. Então, nós temos agora, com a bênção do Senhor, nós temos um ar-condicionado. A gente fez uma campanha, conseguiu adquirir. Pode parecer um luxo, mas para a multidão é algo muito importante. Para a multidão chegar num lugar que antes era abafado e ter um espaço refrescante, é ok, é confortável. Eu vou lá, posso pular e não vou suar, posso correr no louvor, posso escutar uma boa palavra e volto para minha casa e está tudo certo. O discípulo, ele quer contribuir. Ele olha para o ar-condicionado e fala, poxa, tá legal, mas podemos melhorar alguma coisa. Podemos fazer com que as pessoas cheguem até nós, que elas venham conhecer Cristo através da nossa vida, não só por causa do ar-condicionado, mas porque Cristo transborda através da nossa vida. Porque Ele olha para a minha face e para a sua e vai falar assim, pô, aquele cara tem alguma coisa diferente. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14. A gente precisa mensurar e pensar se a gente está admirando Cristo de longe ou de perto. Cara, tem que doer no meu coração quando eu conheço mais sobre a série que eu estou assistindo. Eu brinquei esse dia com a princesa. Hoje com a princesa estava passando Todo Mundo Odeia o Chris à tarde. E tem um episódio que eu sei todas as falas. Ela fica muito brava quando a gente vai assistir um filme e eu repito as falas do filme. E eu tava pensando nisso e eu falando, poxa, eu sou legal, né? Eu decoro muita coisa. Só que na sexta-feira eu tava conversando com a minha gerente no café. No sábado. Eu fui buscar um berço, ela nos abençoou com um berço pro Azael. E eu falando com ela, conversando sobre alguns assuntos, sobre relacionamento e tal. E eu falei pra ela, Jacó trabalhou tanto tempo para casar com a esposa dele. Aí ela, como é que é o nome da esposa dele? Eu falei, então, aquele lá. E aí eu falei para ela, me perdoa, mas eu sempre confundo os nomes. Só que na hora o Espírito Santo falou, mas a fala da série você não confunde. Na hora de saber qual que é a configuração de um instrumento para você comprar, se ele é bom ou não, você não confunde. E aí aquilo doeu no meu coração, porque eu falei, é verdade. Às vezes a gente sabe muito mais de uma personalidade da mídia, sobre séries, do que sobre a palavra de Deus, do que sobre o Cristo revelado para nós. A gente lê texto, quantas vezes a gente pega para ler a palavra e fala assim, cara, eu li, mas não entendi nada. E aí, você assiste um filme que tem um paradoxo, mas no final você pega a mensagem. Isso precisa doer no nosso coração. Estou dizendo que é pecado assistir filme e entender? Não, nada a ver, pessoal. A gente precisa ter discernimento. Mas esse tipo de sentimento só vai ter no nosso coração depois que a gente se tornar filhos convertidos. Porque isso em algum tempo não doía em mim. Para ser bem sincero, até no sábado isso não doía em mim. Eu falava, poxa, legal, eu sei as frases de uma série, eu sei as configurações de um instrumento, eu sei um equipamento, se ele é bom ou não, só de ver a descrição dele, sem precisar tocar. Agora eu estou trabalhando com café, então eu sei se um café é bom ou não, só pelo cheiro dele.
Mas e Jesus? E o Senhor, o Deus que eu tanto prego, que eu tanto sirvo, que eu falo que eu vou gastar a minha vida? O que eu sei sobre Ele? Se a pessoa chegar para mim e falar assim: ei cara, prega aí para mim o plano de salvação. E se eu não souber dizer nem para a pessoa sobre o que ela foi salva? Tem muita gente achando aí que a salvação é ser livrado do inferno. E não é só isso. Só para não deixar vocês pensando, eu sei que muita gente sabe, mas o pastor sempre prega sobre isso também. Nós fomos salvos da ira de Deus. Então João 10:27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então a multidão vai chegar no dia do arrebatamento, no dia da colheita, de entrar no céu. O Senhor vai falar assim: ei, vocês podem passar para cá, porque eu não conheço vocês. E a multidão vai até dizer: ei Jesus, mas eu falei de você, eu orei por elas pessoas. E o Senhor vai falar: ainda assim, eu não conheço vocês, porque vocês não me conheceram. Agora o discípulo não. Ele vai olhar e vai falar: quero ver se vocês estão ligados. Vai falar assim: ei discípulo amado, vem para cá, eu te conheço. Mas não é isso que está escrito. Ele vai falar: ei servo amado, servo bom e fiel. Porque o discípulo serve. Então, que a gente possa sair daqui hoje com essa certeza no nosso coração, que a gente não quer ser um telespectador, que nós possamos sair daqui com a marca de discípulo de Cristo em nós, porque o discípulo ele permanece na videira, para que ele possa gerar frutos. É impossível gerar fruto se a gente não estiver em Cristo. Quando você se torna discípulo, você passa a carregar uma marca, e essa marca ela gera frutos. Nós não geramos fruto apenas evangelizando. Isso é uma das formas de se frutificar. Mas a gente gera frutos também quando a palavra ela tem a ver, quando a palavra adentra o nosso coração. Então onde quer que a gente testemunhe, nós estamos gerando fruto. O fruto não é somente evangelizar, né? Mas é quando a gente testemunha sobre Cristo, e o resultado desse testemunho na vida das pessoas, nós entendemos que não depende de nós. Quantos de vocês aqui já chegaram para um amigo e convidaram e falaram de Jesus e falam: pô, mas aquele cara não vê, não entende, não vem. E você se sente frustrado e fala: poxa, que Jesus que eu estou pregando, será que eu não consigo fazer o cara conhecer Jesus? Será que eu sou discípulo ou será que eu estou só perdendo tempo? Quando a gente entende que a ação precisa ser do Espírito, e ele precisa estar aberto a dar uma resposta à ação de Deus sobre aquilo que nós ministramos ou falamos de Jesus para ele, aí nós vamos entender que é o Espírito Santo que convence. E eu estou dizendo para vocês porque para mim é muito difícil. Às vezes dá vontade de pegar e dar uma porrada na cabeça da pessoa, abrir e falar: cara, é isso aqui, ó. A princesa sofre bastante comigo, porque às vezes eu fico falando: amor, não é possível que a pessoa não entendeu. Não é possível. Porque o discípulo quer que o irmão viva aquilo que ele está vivendo também. Não é pela obrigação, não é pela força do braço, não, é só pelo querer. Eu vi uma ministração do Luciano Subirá, e eu li um livro dele que é o Agir Invisível de Deus. E nesse livro ele conta um momento em que ele estava atendendo um casal, em que a mulher estava reclamando e falando assim: mas ele não gosta de ir no mercado comigo. Acho que até o pastor já falou sobre isso também. Ele não gosta de ir no mercado comigo. E daí o marido fala: não, mas eu vou no mercado com ela. E aí o pastor disse: mas então eu não estou entendendo, ele vai ou não vai? Aí ela falou: ele vai, só que não porque ele quer. Então eu queria que ele quisesse estar comigo no mercado, não que ele fosse por obrigação. Por isso eu não preciso mais que ele vá. E o discípulo tem esse pensamento. Ele não quer que nós estejamos aqui, estejamos numa comunidade só pelo medo de não ir para o inferno, só pelo medo ou pela conveniência de que o Senhor vai entregar uma bênção, seja de saúde, seja de recursos financeiros. A gente não quer que vocês estejam aqui só por isso. O discípulo quer que você queira estar aos pés do Senhor. Nós precisamos querer estar aos pés do Senhor. Nós precisamos olhar para os frutos de uma maneira mais abrangente. Isso pode incluir testemunhar Cristo, porque é uma ordenança. Mas o fruto é o fluir de Deus na nossa vida.
Então, consequentemente, quando Deus flui na nossa vida, nós derramamos sobre as outras pessoas. E isso gera fruto. Isso gera fruto na vida dela, isso gera fruto na vida das pessoas em que ela vai estar inserida no contexto familiar, no local de trabalho. Quando a gente está conectado a Cristo, que Ele é a videira, nós recebemos a seiva dele. E é uma vida que procede do próprio Senhor. A nossa conduta e comportamento deve manifestar isso. Uma nova natureza. Quando nós nos conectamos a Cristo e nós passamos a ser servo dele, a nossa conduta muda, o nosso caráter muda. Só que nós precisamos estar com o nosso coração aberto e disposto a passar por essa mudança, que às vezes dói. Às vezes não, na maioria das vezes dói. Porque o Senhor vai mexer em tudo e mais um pouco. Algo que destaca o nosso relacionamento com Deus é uma vida de devoção. Nós precisamos entender que os frutos são gerados só se nós permanecermos nele. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. Nós vamos ler só o versículo 4 e o 5. Tá? Então João 15, 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que significa permanecer em Cristo e Ele em nós? Nós fomos conectados a Cristo, nós fomos enxertados na videira. Cultivar o relacionamento é absorver de Cristo tudo aquilo que Ele tem para nós, a ponto de nós derramarmos sobre outras pessoas. Se Jesus é a videira, nós somos os frutos, as pessoas precisam consumir esse fruto. Que tipo de fruto nós somos? Que tipo de fruto nós estamos sendo? Em Atos 4:13 tem um momento em que os judeus eles estão olhando para os discípulos e eles reconhecem que eles estavam com Jesus. A gente sabe que está no caminho certo, a gente sabe que está enxertado na videira, quando as pessoas passam a ver e sentir as evidências do nosso relacionamento com Jesus. Aquilo que nós fazemos deve ser consequência e uma extensão de quem nós somos. Quando eu falo com os meninos, eu falo que o maior elogio que nós podemos receber de alguém é quando a pessoa olha para nós e fala assim: ei cara, você está parecido com Jesus. Só que ao mesmo tempo a gente não pode deixar isso massagear nosso ego. O pastor falou que teve uma vez que uma senhorinha pegou, acho que a avó do Nando, né? O pastor falou assim: você tem um cheiro de Jesus. Imagina quão gratificante deve ser para um discípulo escutar isso, cara. O quão gratificante, a gente deveria almejar essas coisas. A gente precisa almejar isso. Não para massagear nosso ego, para entender que nós estamos no caminho certo. Para entender que a gente está mergulhando no rio. Que a gente está entregando o controle da nossa vida para Deus. E como consequência, isso só gera fruto. Porque em tudo isso, Deus é glorificado. A multidão pensa que glorificar o Pai é estar em evidência, está aqui. Teve um tempo, antes de eu me converter, que eu ficava indo de igreja em igreja. E se eu chegava numa igreja muito grande e via que tinha uma burocracia muito enorme para entrar na banda, eu falava: essa igreja não serve para mim. Porque o meu coração, na minha cabeça era: eu quero servir, eu quero estar lá. Só que eu queria estar lá por algo que era conveniente a mim, tocar guitarra. Por quê? Porque era ser visto. Nós que somos músicos, é muito difícil trabalhar isso na gente. Porque o ápice de um guitarrista é um solo de guitarra.
E por muito tempo, quando eu estava nos louvores, a gente ensaiava os solos e tal. Aí chegava na hora do culto e falava, cara, hoje eu vou arrebentar. Aí o ministro vinha e... só a igreja. E eu saía brabo. Saía brabo, até que um dia, depois de eu me converter, eu falava, Senhor, por que o Thiago corta meus solos? É o momento de eu mandar o meu louvor para o Senhor. E aí o Espírito Santo falou assim, e quem disse que eu quero teus solos? Eu acho muito engraçado, eu gosto muito de ouvir o Du pregar, porque eu vejo que o Senhor às vezes fala com o Du da mesma maneira que ele fala comigo. Na porrada, sabe? E eu fico pensando, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Se o meu anseio de glorificar a Deus fosse só fazer um solo bonito de guitarra, cara, eu estou fazendo pela força do meu próprio braço. Então, quando Jesus disse que nisso é glorificado meu Pai, Ele estava apontando a motivação correta. E o que é correto é fazer o nome de Deus conhecido. Então, todas as vezes que eu oro, que eu preciso conversar com algum adolescente, ou eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu estou no meu íntimo orando, Senhor, que seja algo do Senhor. Que não seja algo de mim mesmo, porque eu sozinho não posso fazer nada. E teve um momento em que até os discípulos entraram em discussão sobre qual deles era maior. Então, eles começam a contar sobre quem fez a melhor cura, quem trouxe mais pessoas para Jesus, quem pregou a melhor mensagem. E nesse momento eles estavam olhando só para a performance. Na primeira vez que eu fui ministrar a palavra para Equibalo, como eu vim da Assembleia, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou falar para esses adolescentes? Porque eu vim da Assembleia e na Assembleia a gente prega, né? É fervorosa a mensagem. Só que depois que aconteceu e tal, eu fiquei pensando, até conversei com a tia Sil, eu falei, tia Sil, eu achei que eu ia ser achei que eu ia ser mais fervoroso, ia assustar as crianças, como diz a esposa, assustar as crianças. E não tem que ser sobre performance, a gente não pode pensar na performance. Porque entregar uma mensagem bonita, se fosse para entregar uma mensagem bonita, algo com eloquência, né? Seria pré-requisito para ser pastor você ter um curso de oratória. Então, se a nossa performance for a única coisa que a gente leva em conta, o resultado, por mais expressivo que seja, vai continuar sendo nulo aos olhos de Deus. Ele vai olhar para a tua performance e vai falar, beleza, mas para mim disso nada serve. Os fariseus tinham performance. Os fariseus conheciam as escrituras, mas não viviam elas. Então lá em Lucas 18, 9 ao 14, tem um texto bem conhecido que é a oração do fariseu e do publicano. E deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente ora, massageando o nosso ego, falando, Senhor, eu estou passando por umas provas, mas eu estou aqui. Senhor, aconteceu isso na minha vida, mas eu não vou desistir. Quando a gente ora como um fariseu, o Senhor resiste a essa oração. Deus resiste ao coração soberbo. Então você está falando que não precisa ter performance. A gente precisa entender que a performance deve ser apenas uma consequência do nosso amor a Deus e da nossa disposição de a gente estar agradando a Ele. Quando Jesus escreve a carta ao anjo da igreja de Éfeso, ele diz que ele conhece as obras, conhece o amor, a perseverança, mas ele tem um porém, que eles abandonaram o primeiro amor. Então, se o nosso trabalho for uma extensão do amor a Deus, ele é bem-vindo. Mas se ele servir apenas como uma espécie de substituição, ele é rejeitado. Então, ou a gente volta às práticas do nosso primeiro amor e do nosso único amor, ou o Senhor vai nos dispensar da missão e do trabalho. Quando a gente entende e passa a ser discípulo, quando a gente passa a ser discípulo, a gente entende que nós temos uma missão, seja ela qual for. A gente entende que às vezes a nossa missão pode ser só no louvor, pode ser ministrando, pode ser recebendo pessoas. Quem aqui já recebeu um abraço do Thiago? Daniel. Pode parecer besteira, pode parecer pouca coisa, mas o abraço daquele cara transforma pessoas. Faz as pessoas se sentirem bem-vindas aqui.
É entender que nós temos uma missão, seja ela menor que for. Jesus não quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso amor, a nossa dedicação. E consequentemente isso nos coloca disponíveis a servir, a agradar a Ele e glorificar Ele, seja lavando o banheiro, anotando o nome de visitante ou ministrando a palavra. E isso vai dimensionar a frutificação. Ela não é apenas uma frutificação qualquer. Deus nos programou para isso. O fruto é quando a árvore manifesta a sua essência. A árvore frutifica em favor dos outros. Quando nós estamos enxertados na videira, nós estamos enxertados na árvore, o nosso fruto vai ser gerado em favor de outros, não é no favor nosso. Então eu não quero frutificar em Cristo para eu ser bem sucedido, eu não quero frutificar em Cristo para eu ter muito dinheiro, ou para... Não, isso é consequência. É consequência quando o Senhor está em primeiro em nosso lugar, em primeiro lugar na nossa vida. A gente precisa estar atento a essas coisas. Uma promoção no trabalho, legal, vou ganhar mais. Só que ela vai tirar meu tempo com Deus? Nós precisamos mensurar essas coisas. O propósito do fruto é servir os outros. A árvore não é beneficiada por isso. Ela frutifica em função dos outros. E falando em frutificação, a gente precisa entender que não é apenas a motivação de nos orgulharmos, mas a mentalidade de serviço, de viver para abençoar os outros. Porque além de dar glória a Deus, nós precisamos acrescentar na vida dos outros. O maior título que nós podemos ter no reino de Deus é ser servo. Eu ouvi essa frase do pastor Anderson um dia, a gente descarregando as cadeiras para o nosso casamento. Foi engraçado porque o pastor Anderson é incrível. A mentalidade daquele cara me constrange. A gente tinha conversado com o pastor Thiago sobre a possibilidade de conseguir algumas cadeiras para o nosso casamento, e ele se dispôs. E tudo que estava no nosso casamento, de mesa, aparelhagem de som e cadeiras, foi ele que nos ofertou naquele dia. E o engraçado é que quando ele chegou para descarregar as cadeiras, eu estava batendo concreto com o meu sogro para fazer o salão. E ele chegou e falou para mim: pô, cara, por que você não me avisou que estava fazendo um mutirão aí para fazer o salão do casamento e tal? Eu falei: pastor, eu nem tenho essa intimidade com você para chamar, para vir bater massa comigo. Daí ele pegou e falou essa frase: cara, maior no reino dos céus é o que serve. Eu estou aqui para servir os meus amigos. Não é sobre uma placa de igreja, porque a igreja de Cristo é uma só. Quando nós frutificamos na vida das pessoas, frutificar e evangelizar não é falar, vem para a minha igreja. É apresentar Cristo de uma forma que ela vá procurar Cristo. Seja na ação do Espírito, seja na alcance, seja em qualquer placa que ela vá. Mas que ela tenha a consciência de que ela precisa procurar Cristo. Já estou caminhando para a conclusão já. A multidão faz algo que era certo, admirar Cristo. Mas isso por si só não é suficiente para a gente nos tornar discípulo. Se a gente só pensar nas coisas boas a respeito de Jesus, isso não é suficiente. Porém, se a gente parar para pensar as coisas boas de Jesus, por não ser suficiente, isso não vai nos tornar discípulo. Então, se a gente parar para pensar, se a gente parar de pensar que coisas boas sobre Jesus por não são suficientes, nós não vamos estar mais perto dele e de nos tornarmos discípulos. Nós precisamos dar um passo além, decidir se relacionar com Jesus, falar com ele, derramar nossos corações diante dele, ler a palavra e ter nosso coração disposto a mudar. Não adianta nós praticarmos as disciplinas espirituais que nós tanto falamos. Não adianta eu jejuar, não adianta eu orar e não adianta eu ler a palavra se o meu coração não estiver disposto a morrer para essas coisas. Então você jejua para matar sua carne, mas na primeira oportunidade nós trocamos Cristo por qualquer outra coisa que nos é conveniente. Não adianta eu ler a palavra se o meu entendimento sobre uma série é muito maior do que a palavra que ele deixou para nós. A religião tenta fazer algo que é de fora para dentro, e a transformação de Cristo vem de dentro para fora. Eu peguei uma frase que a pastora me mandou aqui, que é do C.S. Lewis.
Ele não é uma figura do passado. Ele está vivo agora. Você não é convidado apenas a admirá-lo ou copiá-lo. Você é convidado a entregar-se a Ele. Ele irá de fato agir em você. Ele estará em você e você nele. Eu vi uma postagem uns dias atrás. Ela já é antiga, todo mundo já deve ter visto. Mas se você for no túmulo do Mahatma Gandhi, tá lá. Aqui jaz Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo de Buda, tá lá. Aqui jaz o homem e tal. A gente já descobriu esses dias no jogo o nome verdadeiro, eu até esqueci já. Mas aqui jaz Buda. Mas se a gente for no túmulo de Cristo, não tem nada lá. Está vazio porque Ele vive. Que nós possamos dar um passo rumo às águas profundas. Pode colocar de pé, por favor. Que nós possamos ansiar deixar esse status de multidão e nos tornarmos de fato discípulos de Cristo. E eu queria te convidar, se você quer dar esse passo, se você quer mergulhar e de fato perder o seu controle e gerar muitos frutos como consequência disso, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Nós vamos orar juntos, que eu também preciso dar esse passo. Que o Senhor possa nos constranger, que o Senhor possa nos fazer querer ser melhor, querer ser mais parecido com Ele, estar disposto a ser transformado e como consequência gerar fruto na vida das pessoas. Que hoje nós possamos ter um posicionamento diferente. Que esse posicionamento seja um compromisso com Ele. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com o pastor, é um compromisso com Jesus. De dizer para Ele, eu quero ser parecido. Eu quero estar enxertado na videira. Eu quero gerar frutos. E eu quero de fato perder o controle da minha vida para o Senhor. A palavra de Deus diz que os caminhos dele são melhores que os nossos, os sonhos são mais altos. Por que a gente fica se apegando às nossas coisas ainda? O Senhor diz para nós, ei, vai por aqui, ó, tenho algo para você. E a gente fala, não, peraí, mas eu acho que por aqui dá boa. Aí a gente quebra a cara e depois volta. E o Senhor ainda assim é misericordioso e está sempre de braços abertos para nos receber. Não deixe o seu foco mudar. Foi ministrado agora há pouco que quando a gente sabe que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Nós vamos falar como Ele fala, nós vamos agir como Ele age, amar como Ele ama. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é viva e verdadeira e ela frutifica em nossos corações. Jesus, aqui estão os Teus filhos e eu me coloco nesse lugar, Pai. Que não se retire de nós a Tua presença. Que o Senhor não nos tire da videira. Que os frutos que nós gerarmos, Pai, sejam em benefício de outras pessoas. Que a gente queira e anseie ser parecido com o Senhor, estar próximo de Ti. Que o mar não nos assuste mais. Que a gente possa perder o controle de fato, entregar tudo nas Tuas mãos e viver tudo que o Senhor tem para nós. Que a gente chegue ao final da nossa vida e possa dizer, como Paulo disse, que combatemos um bom combate, que guardamos a fé, que não tenhamos nenhum arrependimento, Senhor. Que a gente não chegue ao final da nossa vida pensando, poxa, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito diferente. Que nós possamos terminar a nossa carreira com o coração leve, entendendo a missão que o Senhor depositou sobre nós. Que nós possamos sair daqui transformados, Pai. Transformados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixa sair daqui da mesma forma. Os meus olhos viram a salvação.